Nossa boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Nosso Lar, situado em São José dos Pinhais. Eu sou a Neuza e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Jesus. Nós vamos fazer a leitura do livrinho Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixá-los cair. A árvore estéril ninguém dá importância. A calúnia muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga em frente e todos acabarão calando-se e no fim ainda baterão palmas ao seu trabalho. Então nós vamos procurar a nossa união com a Divina Providência, nosso Pai amantíssimo, Jesus, nosso Mestre querido, Maria de Nazaré, nossa Divina Mãe, os amigos espirituais, aqueles que sempre estão conosco ao nosso lado, para que nós possamos transmitir um pouquinho mais dos ensinamentos, com todo amor, com todo carinho, transmitir aquilo que a nossa amada doutrina nos proporciona, o conhecimento dos ensinos do nosso amado Mestre Jesus. Assim nós pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião de palestras da noite. Que assim seja. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Para que a gente comece o nosso assunto, para que a gente possa explicar alguma coisa relacionada ao nosso amado Mestre Jesus, as criaturas sempre se perguntam por que Cristo falava por parábolas. E Haroldo Dutra Dias vem nos esclarecer que naquela época do Cristo, na Grécia Antiga, já bem antes do Cristo vir aqui para a Terra, os filósofos eles adoravam em seus discursos apresentar através de parábolas as histórias que faziam. E essas parábolas, através de comparações e exemplificações, justamente destas parábolas que os filósofos, imaginem que esse é o templo de Poseidon na Grécia, 460 anos antes de Cristo, os filósofos já falavam ao povo através das parábolas. E no caso de Jesus, na cultura hebraica, não foi diferente. Ele foi também para o costume da época, né? Que era ensinar tanto adultos quanto crianças através de parábolas, porque era uma pedagogia existente na época que as pessoas, os conhecedores das leis, podiam passar daí para os mais humildes através de metáforas, histórias, símbolos, para que as pessoas pudessem compreender de uma forma mais profunda justamente esses temas complexos sobre Deus, sobre a criação, o Criador e a criatura. É por essa razão que Jesus também adotou o sistema de parábolas, seguindo a tradição do seu povo, dos sábios da época. Muito bem. A gente imagina o Cristo naquela época, o espírito da escola do Cristo, a inteligência que essa criatura possuía, para ele se apequenar a tal ponto de criar histórias, porque seria a mesma coisa que hoje um professor daquelas criancinhas bem pequenininhas que estão no jardim. Os professores contam história para que as criancinhas entendam
E o povo daquela época era criança ainda mais do que nós somos hoje. E o Cristo, no seu amor infinito, pegava tudo aquilo que ocorria naquela época para ensinar as criaturas através das parábolas. Então, como eu estava dizendo, a gente imagina a inteligência deste ser supremo, que muitas coisas que ele poderia ter dito e não disse, até mesmo na nossa época nós não seríamos capazes de compreender, de tão grande luz que o Espírito de Jesus possui, né? Então foi preciso, amados irmãos, que o tempo passasse e as coisas viessem a modificar. A gente pode lembrar aqui que as criaturas agem de uma maneira totalmente ignorante, digamos assim. Quando você pega uma banana, você descasca a banana, joga fora a casca e come o conteúdo da banana, né? A gente comparando os ensinos com relação ao cristianismo até hoje, o povo está jogando fora a banana e comendo a casca. Porque quando se trata de interpretação do Evangelho, como as criaturas pecam. Eu agora com essa pandemia estou em casa e eu fazia muito tempo que eu não assistia televisão e está passando na RIC TV a novela Jesus. Eles fizeram, a Rede Record foi lá na Palestina para gravar. Mas dá uma dor no coração da gente, porque eles lembram única e exclusivamente as passagens materiais do Cristo. A essência, a banana que o povo deveria comer, eles estão jogando fora. Eles se pregam nos milagres e jamais se perguntam por quê. Eles se pegam na crucificação, infelizmente, né? Mas vocês vejam o privilégio que a doutrina traz para nós. Porque foi justamente com a grandeza de um codificador do porte de Allan Kardec que nós pudemos começar a adentrar na essência espiritual dos ensinos de Jesus. Porque todo o Evangelho, ele destrincha, ele explica com a ajuda dos Espíritos, mas essa inteligência foi capaz de compilar a maravilha que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É por isso que, com o passar do tempo, a doutrina cada vez mais ficou enriquecida, porque hoje nós sabemos, nós os espíritas, confiamos plenamente no mundo espiritual. Então, este livro Consolador é feita a pergunta para Emmanuel sobre as parábolas e ele responde praticamente com mais uma meia parábola. Ele responde que as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade? A gente poderia até ser ignorante e pensar, puxa, eu vou catar um frutinho dessa árvore. Mas não, estas árvores cheias de misericórdia e sabedoria são um Chico Xavier da vida, uma Irmã Dulce. Essas pessoas que são árvores imensamente frutíferas em exemplos para a humanidade. Porque o ensino do nosso amado Mestre Jesus, ele traz regras de proceder que abrangem todas as circunstâncias da vida do ser humano. Em todos os momentos, há um ensinamento do Cristo que é capaz de nos frear para que a gente não erre. E estes ensinamentos, estas regras, elas foram ditadas não para um povo, não para um local só, mas são regras que foram ditadas para o espírito imortal que somos nada mais, nada menos que nós.
Somos espíritos imortais e temos as regras que o nosso amado Mestre Jesus deixou de legado para que nós, com o passar do tempo, possamos nos tornar daqui 200, 300 encarnações árvores frutíferas. Mas hoje o nosso capítulo 18 nos traz a parábola do festim de bodas. Aquela parábola que o rei resolveu fazer o casamento do seu filho e mandou os seus criados convidar todos os povos. Convidar certas pessoas, não todos os povos. Calma que eu estou pondo o carro na frente dos bois. Então lá saem os servos do Senhor e vão convidar as pessoas. Os primeiros convidados nem deram bola, foram para suas fazendas, foram cuidar dos seus afazeres e deixaram para lá. Os servos voltaram e disseram que não receberam resposta de ninguém. Então, ele mandou novamente os servos para convidar outra vez as pessoas. O que fizeram com os servos? Imolaram eles, mataram, acabaram, assassinaram com eles. E poucos que voltaram contaram ao rei o que tinha acontecido. O rei, tomado de cólera, mandou matar aqueles assassinos, conforme a parábola, e queimar-lhes a cidade. Aí mandou os servos que restaram ir para as estradas e convidar a quem eles encontrassem para que as bodas do filho, a festa fosse realizada, o banquete, porque estavam todos os seus bois, os seus cevados prontinhos para o banquete. Então foram os convidados, os servos, e encheram a casa de convidados. E quando a casa estava cheia, que a festa iria começar, que o rei entrou no local, ele viu que havia um homem que não estava devidamente trajado. Aí ele foi lá e perguntou: meu companheiro, como que você entrou aqui sem o traje nupcial? O homem ficou em silêncio. Ele mandou que os servos pegassem o homem, atassem-lhe os pés e as mãos e tirassem-no dali e colocassem-no lá fora, onde haveria prantos e ranger de dentes. Para entender, os primeiros convidados para a ceia do Senhor foram os hebreus. Não deram confiança, não deram bola. Os enviados, ultrajados, foram os profetas. Quantos profetas que foram judiados, assassinados, vilipendiados pela ignorância do ser humano. E aqueles convidados que não quiseram ir e que se desculparam são hoje as pessoas comuns. Até ouvem falar no Cristo, nos seus ensinamentos, porém é uma coisa que é utopia, é sonho. Esses representam aqueles convidados que não quiseram saber. E o traje nupcial? O traje nupcial a que o Cristo se refere é justamente a pureza do coração, que é refletida no nosso espírito. Mas por que ele mandou atar os pés e as mãos daquele homem que estava na festa sem o traje nupcial? Porque com pés e mãos atados, o ser humano não se mexe, não come, não sai do lugar, perece e realmente ele morre. Então, para a gente dar uma explicação bem boa para vocês, vamos nos lembrar de André Luiz, quando ele, já refeito em nosso lar, ele foi falar lá com o ministro para pedir um trabalho. Mas ele foi com a intenção de pedir um trabalho de médico naquele momento. Só que quando ele chegou lá, tinha uma mulher na frente dele, que, por inteligência do ministro Clarencio, atendeu aquela senhora juntamente com
o André Luiz, porque sendo André Luiz já um espírito de inteligência, ele achou que aquele exemplo iria bater fundo na alma de André. Então André está sentadinho lá, escutando o diálogo lá. Ah, minha irmã, mas eu coloquei a senhora... Ah, mas lá o povo é muito chato, não me adaptei. Pois é, eu tirei a senhora de lá e coloquei a senhora lá no meio. Ah, mas lá tem muita gente chorona, só ficam chorando, me dá uma tristeza, não deu certo. Tudo que ele apresentou para ela. Aí então ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, a senhora vá descansar, procure refletir, pensar bem e volte aqui quando estiver pronta. Nesse meio de tempo, o que aconteceu? André se despiu completamente das suas vestes de médico, porque ele viu que não poderia enfrentar o ministro Clarencio vestido de médico. Vocês vejam que interessante que é as vestes nupciais no mundo espiritual. Então ele se apresenta pedindo um trabalho totalmente diferenciado. Até então, com certeza ele não entendia que isso fazia parte da sua veste espiritual. Mas a nossa amada doutrina abre horizontes tão claros para nós, nos traz tão claramente aquilo que os espíritos nos trazem de verdade. E quando nós estivermos no mundo espiritual, nós seremos tal qual somos, fomos e haveremos de ser adiante. Então, a criatura se vestirá tal qual ela é, foi e será. Se está vestida no orgulho, não é porque ela desencarna que vai deixar a sua roupagem orgulhosa, vai continuar com ela. Se está vestida com a roupa da medicina, conforme André Luiz estava. Olha que maravilha que a doutrina traz para nós, para que nós adentremos no mundo espiritual, sabendo da nossa condição, com consciência. Então, a maravilha que o Evangelho de Jesus traz para o nosso conhecimento, para que nós saibamos que no mundo espiritual estará tudo em aberto. Não haverá falsos arrependimentos, amor aparente, o verbo será real, o coração analisado minuciosamente, pensamentos, ninguém mais oculta, porque aqui na Terra, a única coisa que ninguém sabe de nós são os nossos pensamentos. As criaturas serão vestidas com a verdade, sem falsas ilusões. A doutrina que nos dá essa realidade. O Cristo veio dizer para nós há mais de 2000 anos atrás, cuida da tua veste nupcial. Vamos fazer o seguinte, né? Sabendo de tudo isso, nós devemos estar convencidos de que estamos longe do convívio dos eleitos da glória celeste. Ou seja, do nosso Mestre Jesus. Mas olha que consolo, gente. Aquele chamamento que o rei fez para as pessoas das bodas é feito hoje pelo conhecimento superior que nós estamos obtendo através dos ensinos de Jesus. Nós estamos procurando trazer esse conhecimento para quê? Para que nós possamos ser os escolhidos para regenerar a nós mesmos. E não é fácil. É um trabalho de titã. Corrigir nossas imperfeições, brigar com eu mesmo. Para o perdão incondicional. Então, é um chamamento para atividade de confraternização verdadeira, que a gente vê tanto aqui na Casa Espírita, nosso lar. Por isso que a gente ama conviver com os irmãos. Porque aqui existe uma confraternização verdadeira e é esses pontinhos pequenininhos que faz com que a gente se sinta feliz por saber que nós estamos
recebendo esse chamamento. Para negar a nossa vaidade, servir, outra palavra que é muito usada aqui no nosso lar. Servir na seara do Mestre, servir a Jesus, servir aquele que precisa. Estender a caridade sem ruído, outra coisa que nosso lar faz com todas as forças que os seus frequentadores têm. E isso é só um pouquinho dos chamamentos que existem no Evangelho de Jesus e só nesta parábolazinha. Nossa presença nos estudos do Evangelho dentro da casa espírita expressa o apelo que flui do céu no rumo das nossas consciências, porque assim como o Cristo esteve aqui, ele jamais nos abandona e estes apelos do céu, todos os dias nós recebemos. Todos os dias as pessoas que se dizem cristãs, que acreditam em Deus, não é só os espíritas. Apesar de que o nosso horizonte ele é mais largo, ele é mais lindo, ele é mais perfeito, mas todas as criaturas, sem distinção, até o homem mais mau, recebe o chamamento na sua consciência. Mas depende dele, né? Então, somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, para que a gente possa deixar os nossos inimigos, as nossas mazelas para trás e fazer em nós um homem novo. Vejam quantos e quantos ensinamentos em uma parábola do Cristo. A maravilha que o Cristo traz para nós. Quando ele fala, quando Emmanuel fala que nós devemos nos transformar em árvores frutíferas, isso é maravilhoso, meus irmãos, porque vocês vejam bem, se eu resolver contar quantas sementes tem dentro de uma melancia, vai demorar, mas eu vou conseguir contar quantas sementinhas tem dentro da melancia. Agora, se eu resolver contar quantas sementinhas tem dentro da laranja, também. Agora, não existe um homem no mundo que consiga saber quantas laranjas vai dar uma semente. Quantas melancias vai sair de uma semente. Então, estas árvores de misericórdia e bondade, elas devem sempre estar ativas. Jamais estiveram inativas. Depende do ouvido daquele que consegue ouvir. Então existe um chamamento que nós vamos trazer para vocês. O chamamento de Públio Lentulus. Quando ele se debruça em cima do leito da filhinha que está com lepra e pergunta para ela: filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Buscarei tudo o que quiseres. E ela responde: papai, eu quero o profeta de Nazaré. Ele foi atrás do profeta, mas só foi atrás. Infelizmente, na hora do chamamento, o coração de Públio era muito tomado pelo orgulho e impediu que aquele chamamento maravilhoso entrasse na sua vida. Outro chamamento significativo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que Saulo fala? Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento do chamamento de luz, quebrou-se em Saulo o homem orgulhoso, o homem prepotente, o homem da terra. E nasceu ali uma árvore frondosa, extremamente frutífera. Mas e nós? Quando é que nós somos chamados? Em todos os momentos da nossa vida. Na maternidade, na paternidade, matrimônio. 3 coisas que caminham juntas. No trabalho, na vida diária, na casa espírita, na igreja, quem frequenta a igreja. Os chamamentos não nos faltam. O nosso Pai está sempre, o Rei, está sempre mandando os seus servos chamar os seus
filhos, mas poucos são os que ouvem, né? E nós trazemos um pedacinho do livro Os Mensageiros. Quando o ministro, o irmão Aniceto, está explicando para André Luiz: preparam-se aqui, André, numerosos companheiros para atuarem nos diversos setores da evolução planetária. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas atualmente. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço. A gente recebe aula, ensinamentos, exemplos. Saímos de lá prometendo o mundo e o fundo, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem até a execução da tarefa, não toda. Outros fracassam de todo. Mas por que isto acontece? Outro tópico magnífico que tem no capítulo 18. Jesus, na sua infinita sabedoria, pegou mais um pontinho muito interessante para os seres humanos. A porta para que eu vença a mim mesmo, para que eu consiga as coisas boas da lei divina, o nosso amado mestre põe uma porta no caminho, porque a porta significa o quê? A porta define uma maneira de sair de uma dificuldade. Ah, mas Deus fecha uma porta, abre uma janela. Ele sempre nos aponta uma maneira de sair da dificuldade. A porta é justamente um local que propicia a qualquer ser humano a transposição a um ambiente salutar. Às vezes aqui está fumaçado, o ambiente, às vezes as pessoas estão fumando demais. O que acontece? Procuramos uma porta, um ambiente mais salutar. Vejam a maravilha que é o que o Cristo traz para nós. Então a porta a que ele se refere, a porta estreita, é justamente a escolha da liberdade e da responsabilidade para aquele que é cristão. Porque o Cristo está dizendo para que as pessoas transponham justamente a porta da dificuldade, a porta da salvação. Mas para que a gente possa transpor esta porta, nós precisamos de esforços hercúleos para vencer as nossas más tendências. Porque por mais que elas estejam escondidinhas no fundo do nosso ser, mais dia ou menos dia elas eclodem, elas explodem, e a gente faz aquilo que não devia, depois fica pensando, puxa vida, mas não é que eu tinha isso? Então, essas más tendências nós trazemos das nossas vidas passadas, dos erros que nós cometemos. Eu já comentei aqui com vocês que a minha mãe sempre dizia para mim, filha, a doutrina espírita é a última porta que está se abrindo para que você se melhore. Se você não aproveitar e não entrar nessa porta, eu não vou estar aqui para te surrar, mas bem que eu gostaria de estar. Então vamos aproveitar, minha filha, a porta da doutrina que se abre para que a gente vá lá dentro e conheça o que está lá. Mas conheça, compreenda. Não adianta você entrar só por entrar. Tem que conhecer. Outro tópico do capítulo 18. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Para transpor a porta é necessário grandes esforços. Mas não adianta eu transpor a porta e falar, Senhor, eu estou aqui.
Estou te ouvindo, sei da tua vida, sei dos teus feitos, mas e na hora da prática? Aonde que está a prática, né? Porque se Jesus esteve aqui e nos deixou o legado, era para que a gente seguisse o que ele deixou, fez. Então faça você. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque a mensagem de Jesus é baseada no amor. Como eu falei de começo, a mensagem do Cristo não é para um povo, não é para o brasileiro, não é para o americano. É para o espírito imortal. Então, a partir do momento em que um homem se conscientiza, não precisa ser ele espírita. Isso deve sempre ficar bem claro, mas que ele se conscientize dos ensinamentos de Jesus, mesmo que ele não tenha o horizonte que a doutrina abre para nós, mas que ele veja que a mensagem de Jesus é baseada no amor e não no dinheiro, não no orgulho, em nada a não ser única e exclusivamente no amor. E para nós, o estudo da doutrina espírita é uma feliz oportunidade que devemos aproveitar, tendo em vista a urgente necessidade da nossa transformação moral. Por isso que minha mãe falava, não deixe a porta se fechar, entre, mas saiba o que você está fazendo lá dentro. E todos, sem exceção, né? As criaturas que procuram uma casa espírita, hoje em dia não tem mais fenômeno dentro da casa espírita, não existe milagre, a não ser que a tua fé seja grande, as coisas vão acontecer milagrosamente, vão, por merecimento, por fé, mas o estudo da doutrina é de suma importância, é de importância capital para o ser humano. Mas basta estudar? Não, nós temos que compreender que este estudo vai trazer a nossa transformação. Porque eu sou espírita, porque o conhecimento que a doutrina me traz é diferente, porque os horizontes do ensino do Cristo que a doutrina me abre são maravilhosos, com toda certeza. A quem muito foi dado, muito será pedido. Vocês vejam o quanto que foi dado a nós, os espíritas. Quantos conhecimentos extraordinários a doutrina traz para nós, para o nosso conhecimento, mas é necessário que a gente compreenda esses ensinos. É por isso que Kardec, na sua inteligência ímpar, esmiuçou tão bem o Evangelho de Jesus. E traz páginas e páginas a cada parábola que ele explica. Traz para nós muitos chamamentos derivados de um único ensinamento de Jesus. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Nada fica em vão. Mas não é porque nós sabemos muito que nós vamos ficar esperando, né? Eu tenho que saber, mas tenho que praticar. Porque não adianta eu conhecer e não praticar. Ninguém estuda 5, 10 anos só para conhecer. Estuda para praticar a medicina, para praticar a advocacia, para ser aquilo que estudou. Mas estuda para praticar. Nós não precisamos ficar 10 anos estudando para praticar a doutrina. Desde o primeiro momento em que eu me conscientizo do estudo espírita, eu já tenho 1000 oportunidades para praticar. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Quantas e quantas vezes a gente ouve uma psicografia de alguém que escreve, né? Tem que se sintonizar para ver se
a gente não está fazendo parte daquele chamamento que está chegando até nós naquele momento, né? Às vezes nós vamos assistir uma palestra, eu também preciso aquilatar se na minha vida aquilo não está me fazendo falta. Em todos os momentos. Se eu sou um espírita sincero, eu vou comparar a minha vida com aquilo que eu estou ouvindo. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, a gente fica sabendo que esta parábola nos chama para o trabalho e para a luz, né? Aliás, nos chama para a luz, colocando-nos no trabalho. Porque o que vai fazer com que a criatura suba, conserve a sua ascensão, é justamente o trabalho. E a gente só deve agradecer muito ao nosso Pai amado e a Jesus, o nosso Mestre, por todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Que cada ensinamento que Ele deixou de legado para nós, acho que eu já falei umas 10 vezes aqui, um ensinamento, uma parábola, está repleta de riquezas para que a gente consiga compreender, entender, mas principalmente praticar. E desde o dia em que eu entrei na Casa Espírita Nosso Lar, e eu conhecia os amados amigos que aqui estão, que eu vi a caridade atuante nessa casa, a fraternidade perene dos corações que aqui procuram servir. É uma coisa tão gratificante que eu só tenho que agradecer muito. Porque um sonho que a gente tem é conhecer nosso lar. Eu já conheço o daqui, que deve ser igualzinho de lá, na sua fraternidade, na prática da caridade e na prática do serviço. Muito obrigado por vocês me ouvirem. E nós vamos agradecer aos amigos espirituais que sempre estão conosco quando a gente está procurando passar alguma coisa, trazer uma luz, nem que seja uma luzinha de vela, nos ensinos do nosso amado Mestre Jesus. Relembrando esses ensinos, trazendo para os nossos corações, para as nossas vidas. Então fica aqui gravada a nossa imensa gratidão. Pai amantíssimo, Jesus, amado Mestre, Maria de Nazaré, divina protetora, e amigos espirituais, trabalhadores espirituais desta casa, trabalhadores materiais que nos acolheram, que nos entenderam, que nos aceitaram. A nossa imensa gratidão, pedindo assim a permissão para encerrarmos a nossa atividade de hoje. Que assim seja.